Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Michel Macedo e você está no KardecTube em mais um estudo do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Já inicio lembrando a todos que na semana passada, como vocês devem ter percebido, o estudo encerrou pela metade. Na verdade, não a metade, já estava no finalzinho, né? A nossa internet caiu e não voltou mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar exatamente da onde eu parei no 60, naquele trecho, vou comentar e já entro no capítulo novo. Então você não perde nada. Já para tranquilizar, porque muitas pessoas me perguntaram, né? Vai ter continuação? Com certeza, né? Para não deixar faltar nada, a gente vai começar da onde a gente parou. E aí no final eu dou os recados, tá? Para a gente não perder mais tempo. Vamos lá então. Lembrando, o que que a gente estava lendo? O capítulo 5 da obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz. Vocês sabem já, eu só comento rapidinho porque pode ter alguém pela primeira vez. Nós estamos fazendo um projeto chamado Nosso Lar Segundo o Espiritismo, que nós iniciamos no início de 2024. Início de 2024, né? Então a gente já está quase 2 anos aí fazendo. E a gente ficou 1 ano e meio fazendo a introdução desse projeto. 1 ano e meio na introdução, foram mais de 50 vídeos. E agora a gente começou, há pouco tempo, aí em torno de 2 meses, a gente começou a segunda fase do projeto, que é entrando na obra propriamente dita. A gente pegou a obra do André Luiz e está lendo juntos. E como vocês sabem, é um estudo crítico da obra do André Luiz. A gente usa a obra de Kardec como base para criticar a obra do André Luiz e a gente defende aqui várias afirmações que a gente aí nesses 60 vídeos já gravados já deu bastante argumentos, questionamentos e mostrou textos. Então, você que está aqui pela primeira vez, no mínimo, assista a partir da segunda fase, que é o vídeo 52, ou 53, agora não lembro. Que quando eu começo na obra propriamente dita, para você, então, ter já um pouco de base do que a gente está fazendo, já que é um projeto que vai na contramão de tudo o que o movimento espírita faz, já que o movimento espírita idolatra essa obra, vê ela como uma obra espírita que não tem contradição com Kardec, que evoluiu Kardec, que descreve como é o mundo dos espíritos. André Luiz é um espírito maravilhoso, superior, e todo esse pensamento. As pessoas têm uma ideia de espiritismo que vem desta obra. O que que a gente está mostrando? O André Luiz não é um espírito superior, o André Luiz é um espírito pseudo-sábio, o André Luiz contradiz Kardec, André Luiz contradiz a ciência, André Luiz contradiz a moral. Essa obra não pode ser considerada de acordo com Kardec, e mais, ela, além de ter contrariedades com a obra de Kardec, ela tem coisas ruins de todos os pontos de vista, desde a forma, da escrita até o conteúdo, é o que a gente está tentando mostrar. Então a gente estava no capítulo 5, recebendo assistência, a gente estava vendo ali o Lísias conversando com o André Luiz, foi quando caiu a nossa internet, então eu vou começar de onde eu parei, você assista o vídeo anterior e de preferência os vídeos anteriores. E aí a gente segue depois para o capítulo 6, certo? Vamos trocar aqui. Aqui. Então aqui está no finalzinho do capítulo, né? Capítulo 5 da obra Nosso Lar. Notando minha admiração, interrogou. Vocês lembram que eu encerrei falando mais ou menos isso, né? Durante toda a obra, André Luiz está sempre com admiração, com espanto, com surpresa. A gente já comentou bastante sobre isso, só para salientar mais uma vez. É algo que não faz sentido, né? É como se fosse a primeira vez dele para tudo ali. Tudo ele está admirado. Sendo que a gente já morreu muitas e muitas vezes. Sendo que o mundo dos espíritos é a nossa verdadeira casa. Nós somos espíritos. O que é estranho para nós, o que não é o nosso habitat natural, é a Terra, é o mundo material. E o André Luiz, ele inverte isso, né? Toda a obra do André Luiz coloca a Terra e o mundo material como foco, como principal. Eles estão o tempo todo falando da Terra, da encarnação,
e transformando o mundo dos espíritos igualzinho à Terra. Então, eles são, na verdade, espíritos muito materializados que chegaram ao ponto de materializar o mundo dos espíritos. A gente já mostrou nos vídeos anteriores que não tem sentido o mundo dos espíritos ter necessidades materiais, ter doenças, ter órgãos, ter hospital, ter casa, cama, móveis, comida. A gente já tratou bastante sobre isso, mas ele insiste nisso. Então aqui ele está sempre admirado. Ele, como eu falei, como se ele tivesse sido criado, a primeira encarnação dele foi junto com o corpo na encarnação de André Luiz. Não faz nenhum sentido isso, né? Sendo que a gente já morreu várias vezes e todas as noites, quando a gente sai do corpo, todos nós, a gente tá no mundo dos espíritos, né? Então, por que que o André Luiz não conhece nada e nem ninguém? Ele não conhece nada e nem ninguém. É isso que não faz muito sentido. E a gente sabe a velha desculpa do movimento espírita, é sempre dizendo, não, mas é que é um espírito inferior, apegado à Terra. A gente sabe que isso é falso. Mesmo os espíritos inferiores, eles têm noção das coisas, se lembram do passado, né? Só num período curto de perturbação é que ele não tem noção, mas depois ele tem. Só que o André Luiz nunca volta ao estado normal, né? Ele nunca entende nada. Ele mostra como se ele já tivesse saído da perturbação, mas continua aí. Não tem anjo guardião, não tem parentes, não conhece ninguém, não conhece nenhum lugar, não entende nada, não lembra do passado, das outras existências. Não tem isso em André Luiz. Então, mostrando uma coisa completamente sem sentido. Mas aí o Lísias continua, né? Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a plano de milagres? Somos compelidos ao trabalho áspero, a serviços pesados e não basta isso. Aqui está uma coisa que eu quero salientar bastante, e nós vamos tratar disso também no capítulo novo que a gente vai entrar. Essas frasezinhas aqui é exatamente aonde o André Luiz, ele, além de ele não tratar de coisas lógicas, essas frases aqui que tem a ver com moral, que tem a ver com comportamento, né? Essas frases aqui que têm todo o caráter da perversidade e da inferioridade do espírito, né? Porque a gente passa por essas frases e não nota a consequência do que ela acarreta e acarretou. Muitas pessoas espíritas vão ter uma vida muito complicada por seguir espíritos pseudo-sábios como esse, que é o André Luiz. A gente sabe que há uma parte do movimento espírita que tem um apreço pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade, porque ela acha que isso serve para pagar os pecados. Há uma veneração no movimento espírita tradicional ao sofrimento, tudo que é ruim, tudo que é problema, tudo que envolve mais dificuldade, o movimento espírita aplaude e tem como algo lindo. E se for algo que remeta à felicidade, prazer, facilidade, eles colocam como algo perigoso ou pecaminoso, que é próprio dos espíritos pseudo-sábios religiosos, né? A gente sabe que há muitas culturas religiosas do passado que pensam que o sofrimento purga, né? Então, quantas correntes aí religiosas e filosóficas as pessoas pregavam até mesmo a tortura física, até mesmo a é, a, a mutilação, as pessoas ferir o próprio corpo para fugir do pecado, né? A gente não para pensar que esses espíritos continuam no mundo dos espíritos. E eles estão aqui. Nota que ele diz: somos compelidos a trabalho áspero. Nota que tem que ter a palavra áspera. Serviço pesado. E não basta. Então você vê um exagero, sempre um exagero para o que é pesado, pecaminoso, ruim, triste, dor. Veja, sempre essa conotação na obra, né? André Luiz é um suicida. Qualquer movimento, pensamento, intenção que o André Luiz demonstre é fortemente criticado,
tudo é perigoso, tudo é pecado, tudo é trabalho demais no sentido áspero. Então é um convite ao sofrimento. O que a gente via já conversando no estudo passado, que para o Espiritismo em Kardec não faz o menor sentido. Vejam, a dor e o sofrimento, ela é uma consequência da inferioridade e uma consequência dos atos maldosos dos espíritos. Mas ele não é uma necessidade. A gente focou muito nisso no estudo passado. A dor e o sofrimento têm que desaparecer. Ela é algo presente entre os espíritos inferiores, mas porque são inferiores, mas a tarefa do espírito que Deus quer de nós é que a gente deixe de ser inferior. Então a gente não tem que criar problema, buscar a dor, ficar abraçado na dor, tornar tudo mais difícil na nossa vida. Não faz o menor sentido. A dor, que é o ponto central da nossa conversa passada, a dor, ela não quita as nossas dívidas de existências passadas. Parem de se enganar com esse papo que o movimento espírita criou. A dor não repara nada. Ela é só uma consequência. Ela vem para mostrar que algo está errado, mas cabe a você arrumar esse algo. Não é para você ficar abraçado na dor e até aumentando ou valorizando ela, achando, eu estou pagando meu pecado. Quantas pessoas no movimento espírita estão passando por muitas dificuldades e não buscam a solução, porque elas acham que tem que passar. Quantos livros e quantas palestras e quantos espíritas a gente ouve, né? Eu tenho que passar, a gente tem que passar, a gente tem que nada. Se a gente pode evitar, se a gente pode solucionar, se a gente pode resolver, se a gente pode ter um caminho mais fácil que não fira a ética, a moral, a justiça, o bom senso, é óbvio que a gente vai procurar o caminho mais simples, mais fácil, mais feliz, mais prazeroso. É como se eu dissesse que para se alimentar eu tenho que ter a comida cheia de pimenta. Não faz nenhum sentido. Então a gente vai ver no verdadeiro espiritismo ou no espiritismo de Kardec que não tem essa valorização do sofrimento. O sofrimento pode acontecer como consequência, mas foi consequência de algo que você mesmo construiu ou o conjunto de espíritos que está ali vivendo naquele contexto construiu. Não é a vontade de Deus. O mal não é a vontade de Deus. Então eles têm essa coisa de colocar na cabeça do André Luiz que enquanto ele não decidir por se entregar ao trabalho cego e sofrido, ele ainda não evoluiu espiritualmente. Veja que essa primeira fase do livro é exatamente sobre isso. Eles estão tentando a todo custo convencer o André Luiz de que ele precisa aceitar. Eles estão numa fase que eles estão domando o André Luiz, fazendo uma lavagem cerebral no André Luiz. Eles precisam convencer o André Luiz de que ele é um pecador terrível e que ele precisa obedecer o que eles vão dizer para o André Luiz. E o André Luiz precisa fazer tudo o que eles mandarem. Aí sim o André Luiz evoluiu. E vão conseguir, porque o André Luiz vai se tornar um escravo do nosso lar. O que o André Luiz agora está tentando fazer depois que ele se tornou um escravo? Nos escravizar. Ele passou a ser funcionário do nosso lar. Então ele tem a mesma missão. Ele passou a ser mais um robozinho que quer captar mais robôs. E ele achou um médium para conseguir executar esse plano. E a gente não percebe. É sempre uma ideia de dominação, escravidão e trabalho cego que eles colocam que é em nome de Deus, de Jesus, do bem e da caridade. Porque é um jeito de você aceitar. Eles não precisam do chicote. O chicote deles é a lavagem cerebral. Você é pecador e tem que servir ao Cristo. Mas servir ao Cristo é o quê? Trabalhar para eles em nosso lar e fazer tudo o que eles querem. Então eles têm muito medo que a gente nota todo tempo, eles têm muito medo que o André Luiz não aceite
comece a questionar demais, porque eles vão perder o controle. Como todo local de controle e manipulação, você tem que manter a pessoa ocupada, distraída e não deixá-la pensar, porque senão ela pode se libertar ou se revoltar. E eles podem perder mais um escravo, André Luiz podia fugir dali e ir embora. Então, toda vez que ele está começando a questionar, se queixar, eles dão um jeito de calar o André Luiz. Nós estamos vendo isso e vamos ver mais adiante. Aí vem uma frase terrível. Olha a ideia que eles incutem na cabeça do André Luiz e o André Luiz tenta incutir na nossa. Olha a frase. Se temos débitos no planeta, olha agora, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados do amor. Aí ele bota um laço sagrado do amor que é para depois dessa barbaridade você aceitar. Essa é a tática dos espíritos fascinadores, obsessores. A Kardec já havia alertado para isso no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando ele vai falar da fascinação, leia lá. E a gente não presta atenção, não leva a sério o que Kardec diz. Os espíritos fascinadores, eles dizem ao absurdo e junto eles colocam termos como caridade, amor, Jesus, Deus, que é para você aceitar aquilo. Então ele acabou de falar um absurdo e coloca substituindo por laços sagrados de amor. Daí parece que é uma coisa linda, é um absurdo. Por mais alto que a gente acenda, a gente tem que voltar para a prisão, para a terra, tem que sofrer. Isso é falso. Se você evoluir muito, você se livra da terra. Aliás, esse é o objetivo. Quanto mais a gente evoluir mais rápido, a gente se livra da terra. A gente vai encarnar em mundos melhores. Mas vejam, ele quer convencer o André Luiz, eles têm uma fixação pela Terra. Por quê? Porque são espíritos presos à Terra. Eles não querem que você alce voo, que você. Porque aqui o que eles estão querendo por trás é que você não queira voar. Porque ele não está dizendo que por mais alto você vai ter que voltar. Então a pessoa vai dizer, então eu vou ficar por aqui mesmo. Já que eu vou ter que voltar, eu fico aqui, não vou querer ir mais alto. Não, mas você pode e deve ir mais alto. Não seria. Aí, as contradições. Vamos começar com o jogo das contradições, né? Não seria justo impor a outrem a tarefa de moldar o caminho que semeamos de espinhos com as próprias mãos. É de uma. Vamos tentar pensar que palavra eu vou usar. É de um deboche isso que ele está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Não seria justo impor a outrem a tarefa. Então, olha a lógica do que ele está dizendo. Não é justo você impor a outro uma tarefa que cabe a você. Então, ele está falando de responsabilidade individual. Pois, meus amigos, é exatamente isso que eles ferem o tempo todo. O tempo todo a obra coloca um sendo responsável pelo erro do outro. A gente tratou disso semana passada. Eles estão o tempo inteiro impedindo que você pense na sua evolução individual. Você tem que sempre estar cuidando de estranho, sempre estar fazendo alguma coisa para uma pessoa estranha. Você está sempre comprometido com os erros dos outros na obra do André Luiz. Você não pode cuidar da sua vida, tocar a sua vida. Olha, eu vou tocar minha vida aqui, vou decidir progredir. O tempo todo eles não deixam. Todo mundo no nosso lar tem que ficar que nem um escravo cuidando sempre de pessoas estranhas, porque ninguém é amigo, ninguém é parente, ninguém se conhece. Cadê os parentes e amigos? Na obra do André Luiz, eles estão sempre separados. Ele não explica por que, que os parentes não estão juntos, as pessoas que se amam. A todo momento você tem que conviver com pessoas estranhas que mandam em você e mandam você cuidar de outras pessoas estranhas pelas escolhas que as outras pessoas fizeram. Agora ele me diz, debochando aqui, que não seria justo impor a outrem. Mas eles impõem. O André Luiz quer porque quer cuidar da família dele. Eles dizem, não, você tem que ir lá pro porão do nosso lar, varrer e cuidar de pessoa que você não tem nem noção de quem é. Eles estão sempre colocando que progredir é cuidar do outro.
Sendo que a gente tratou bastante disso semana passada, que ninguém é responsável pelo outro, a não ser em contextos relativos. Por exemplo, na Terra, encarnado, você tem contextos específicos e passageiros, momentâneos, em que você é responsável por algumas pessoas, mas nunca de maneira absoluta. Você é responsável pelos seus filhos, mas é momentâneo, não tem filho no mundo dos espíritos. Todo mundo é irmão, a gente não cria espírito. E mesmo assim é relativo, porque como você não tem controle total sobre o livre-arbítrio do seu filho, você não vai responder por tudo que ele escolher, a não ser que passe pela sua responsabilidade. Então eles estão sempre colocando uma ideia de que você não pode pensar na sua evolução. Porque se eu pensar na minha evolução, eu estou sendo egoísta. Sendo que é o contrário. Pensar em si não é sinônimo de egoísmo. Cuidado com a manipulação que as obras desses espíritos fazem. Claro que eles vão dizer para você que é errado pensar em si, porque se você começar a pensar em si, você se liberta deles. Esse papo que eles criaram é para você ficar preso a eles, porque eles ficam mandando você fazer qualquer coisa. Se você diz não, ele diz: ó, cuidado com o egoísmo. Daí você, não, tá bom, então eu obedeço. Bom, o próprio Cristo deixou claro que a gente devia amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Se a gente não pudesse pensar na nossa evolução, nas nossas responsabilidades, na nossa vida, ninguém progrediria. Não existiria progresso. Porque eu cuido do outro, o outro cuida do outro, o outro cuida do outro. Bom, então não tem responsabilidade individual. A gente deve ajudar as pessoas? Deve. Mas quando é necessário, quando a pessoa pede, quando eu tenho condições. Há várias condições que você tem que raciocinar. Se eu simplesmente resolver ajudar todo mundo cegamente, eu nem vou ajudar o outro e nem vou evoluir. Eu dei vários exemplos semana passada, basta você ver o vídeo. Então vejam, num parágrafozinho é muito absurdo as coisas que ele diz aqui. Mas ele vai continuar. Estamos terminando o capítulo 5 da semana passada. Abanando a cabeça, acrescentava. Continua Ulisses. Caso dos muitos chamados, meu caro, o senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros. O que a gente tem visto aqui? São 3 capítulos seguidos em que o André Luiz está no quarto, entre altos e baixos. Ele está lá na cama, deitado, atormentado, daí ele fica alegre, daí ele fica esperançoso, daí ele fica revoltado, daí ele sente saudade, daí ele fica com... Ele tá que nem uma montanha-russa. E ele fica recebendo visitas. A gente tá vendo essa repetição em todos os capítulos. E cada visita que vem atormenta mais a cabeça dele ainda. Eles chegam, enquanto André Luiz não fica chorando ou desequilibrado, eles não param. Então agora, depois de tudo que o Lísias falou, isso que o Lísias foi mais amigão, né? A gente comentou isso semana passada. O Lísias, que é inferior ao Clarencio, ajudou mais do que o Clarencio. São as contradições da obra. Mas aí, depois de tudo que ele insistiu, falando para o André Luiz, pronto. Começou o André Luiz agora. Ele começa a meter um monte de coisa na cabeça do André Luiz. Aí, quando o André Luiz absorve aquilo, aí eles vêm com uma nova reclamação crítica ao André Luiz. Não dá para entender. Aqui, a gente já viu isso no capítulo 3, que o Lísias e o simpático Henrique de Luna entraram lá, o André Luiz estava bem, eles acabaram com o André Luiz, aí o André Luiz ficou mal. Daí eles já criticaram o André Luiz, porque o André Luiz não podia ficar mal. Aí veio o Lísias, mais ameno e mais amigão, dando respostas.
Aí falou, o André Luiz tá ficando mal. Mas daí também não pode, porque lá quando o André Luiz começou a chorar, o Clarencio não quer que ele chore. Aí aqui, claro, o Ulisses começou a falar um monte de coisa, olha como é que ele fica. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros diante de tão grandes noções de responsabilidade individual. Olha como ele fala da responsabilidade individual, mas ao mesmo tempo a história contradiz a noção de responsabilidade individual. Impressionante. Como fui perverso. Aí quando você vê o André Luiz pensando que ele foi perverso, ele já foi convencido que foi um suicida. Agora ele foi convencido que foi perverso. Aí você vai ver a história dele, é sempre um exagero, porque quando você vê a vida do André Luiz, ele era um canalha, um, um cara que vivia para sensualidade, para a vida material, para o gozo da vida material. Mas perverso? Peraí, o André Luiz não era perverso. Ele era um irresponsável, um mimado. Mas eles sempre fazem o André Luiz pensar que ele é o pior de todos, porque é a melhor maneira de eu dominar alguém, né? Eu destruo a sua cabeça e você passa a ser meu. É a tática dos espíritos inferiores. E a gente usa esses espíritos para cuidar da nossa cabeça. O movimento espírita usa esses espíritos para tratar dos seus problemas íntimos. É óbvio que o mundo não vai melhorar assim, as pessoas vão ficar do mesmo jeito ou pior. Mas aqui, eu vejo, o André Luiz está desse jeito. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando. Então é sempre assim, eles fazem você cair para ficar para baixo, quando você começa a ficar para baixo, daí eles censuram você por ter ficado para baixo. Eu digo, é uma sessão de tortura psicológica, né? Ele vem, lhe destrói mentalmente, aí quando você se sente destruído, ele vem e ele critica por estar daquele jeito. E aqui é muito lindo as palavras. Ele tá mandando o André Luiz calar a boca. O André Luiz começou ai, como fui perverso, começou a entrar numa onda. E olha que ele diz, cale-se. E ele colocou ali a destra carinhosa em meus lábios. Ele tá mandando o André Luiz calar a boca. Esses são os espíritos que a gente usa para aprender sobre a vida, sobre o futuro, sobre a moral. Eles te destroem, eles falam barbaridades pesadas, eles fazem uma alusão ao sofrimento, ao pecado, à perversidade, tudo é feio, tudo é ruim, tudo é pecado, tudo você tem que pagar de uma maneira bem áspera, severa. E aí, quando você fica mal, eles não deixam você nem reclamar. Cale-se. Então não tem livre-arbítrio, não tem nada em nosso lar. Meditemos no trabalho a fazer. Eles têm a fixação por trabalho, né? É bem papo de escravidão, né? Que você só está preocupado com o trabalho dele. Não, olha, não reclama, não pensa, não questiona, só trabalha. E trabalhar é faça o que eu mandar. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. E a gente vê isso aqui se reproduz no movimento espírita. Eu conheci e conheço as pessoas do movimento espírita. Quantas pessoas que eu conheço que estão passando por problemas familiares, conjugais, com filho, com no trabalho, no próprio centro espírita. E a pessoa, ela fica ali por anos aguentando barbaridades. Por quê? Porque ela aprendeu com o André Luiz que não pode reclamar, não pode pensar, não pode questionar, não pode nada. Só tem que trabalhar. Eles fizeram isso com o Chico. O Chico morreu, definhou nas mãos desses espíritos, porque era só trabalho, 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 trabalho. Mas peraí, o trabalho é importante, mas a gente vai ver lá no livro dos espíritos que tem um limite, e eu dou esse limite. Não são os outros. E espírito superior não está preocupado se você
não está preocupado em controlar a sua vida. Ele lhe orienta, se você não escuta, ele deixa você com seu livre-arbítrio. Não há respeito ao livre-arbítrio em nosso lar, o tempo todo. Por isso que não há respeito ao livre-arbítrio na casa espírita, porque a casa espírita é um reflexo do nosso lar, porque segue nosso lar. Por isso que eu já convivi com o movimento espírita. O movimento espírita, um cuida da vida do outro, um se mete na vida do outro. Com quem que fulano tá, o que que fulano tá fazendo, o que que fulano tá comendo, o que que fulano tá bebendo, os lugares que ele tá indo, que música ele tá ouvindo, que roupa ele tá fazendo, com quem ele tá se relacionando. A gente sabe que a casa espírita é uma fofocaiada sobre a vida alheia. Mas tá aqui a origem. E eu que caí nas garras do movimento espírita muito jovem, eu vivi isso na maior intensidade. Eu era escravo do movimento espírita. Numa idade em que eu tinha que estar estudando, começando um trabalho profissional, cuidando da família, tendo momentos de lazer com os amigos. Imagina, 14, 15 anos de idade. Eu ficava 7 dias por semana enfurnado na casa espírita. E ainda estava ruim. A diretoria do centro que eu frequentava me criticava. A gente limpava a parede do centro, varria o centro, fazia comida no centro, ajudava a criança no centro, ajudava a pessoa necessitada no centro, ajudava no estudo do centro, ajudava no passe, ajudava na mediunidade, ajudava na palestra, ajudava fora, ajudava. E era sempre uma fofocaiada, uma reclamação, e todo mundo com a vida complicada, deixar de lado. Claro, ninguém cuida da sua vida, tá preocupado com a vida do outro. E todo mundo com a vida complicadíssima. Mas ninguém cuida da sua vida, porque o André Luiz diz que não pode. Cuidar da minha vida é egoísmo, eu tenho que cuidar da vida do outro. Aí ficava todo mundo em função da vida do outro e ninguém progredia. E estão achando que estão fazendo caridade. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos, atenciosamente fazendo os curativos na zona intestinal. Mais uma vez, ele insiste que o André Luiz tem intestino no mundo dos espíritos. Mas ele não fala do André Luiz indo no banheiro e nem de fralda, mas tem que ter, né? Se tem intestino, aí ele esclarece enquanto dá o passe. Não observa o tratamento especializado na zona cancerosa, então tem câncer no intestino, no corpo espiritual. A gente já viu isso. Quem não viu aqui, volte há poucos vídeos atrás. Não há órgãos no mundo dos espíritos. Não há câncer, não há doença física. Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor. É umas frases que não faz a menor noção. São frases soltas. O André Luiz, ele cospe frases. Ele só mete um amor no meio ali que tá bom. A medicina honesta é serviço de amor. Toda medicina honesta. Atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. É muito interessante porque ele está insistindo na responsabilidade individual, que é justamente o que eles não vão deixar o André Luiz fazer. A gente vai ver na história. Ninguém fazer. Não é só o André Luiz, ninguém na colônia. Mas o trabalho de cura era: meu irmão será tratado carinhosamente. A gente já está vendo nos últimos 2 capítulos o carinho que eles dão para o André Luiz, né? Perverso, é, suicida, eles enchem o André Luiz de defeito, mas é muito carinho. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Fixação pela terra. Trabalhará muito, ó, e creio será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Isso aqui parece. Eu sei que às vezes vocês acham que que eu falo só brincando, mas é uma brincadeira que serve para a gente refletir o ridículo. A função do humor é essa, né? Você pega algo que as pessoas acham que é muito sério e mostra o lado ridículo. Isso aqui parece papo, sabe aqueles vendedores de pirâmide que te encontra na rua e diz assim: olha, eu tenho um negócio para você aqui que eu acho que você vai progredir, hein? Você vai ganhar muito dinheiro. Aí a pessoa, por que eles fazem? Qual é a tática? Eles te dão uma expectativa lá em cima que é para prender a sua atenção e eles enfiarem a bucha em você. Aqui me parece muito isso, né? Ó, você vai trabalhar muito, acho que vai ser um dos melhores, hein? Acho que vai ser um dos melhores aqui do nosso lar, hein, André Luiz? André Luiz, opa.
Então eu não sou qualquer um, hein? Eu faço parte dos melhores. O que que eu preciso fazer? É o típico do papo do picareta que quer enganar, né? Eu digo pra você, olha, eu te vi aqui passando, fulano, senti que você é especial, hein? Não, todo picareta não começa assim com a fala. Olha, eu acho que você, hein? Notei aqui, eu acho que você é o cara. Aí a pessoa te dá algum produto, algum serviço, alguma proposta que é golpe. É igual aqui. Eles estão convencendo o André Luiz que, ó, você é o cara. Óbvio que o André Luiz vai dizer, bom, então o que que eu preciso fazer? E passa a fazer o que eles querem. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina. Germes de perversão da saúde divina. Olha as expressões. Germes de perversão da saúde divina. Olha o linguajar prolixo, cheio de metáfora que não faz nenhum sentido. Que agregou ao seu corpo sutil. De novo, colocando coisas no perispírito. Ele não está preocupado em você se tornar bom, em você conquistar virtudes, se tornar um espírito bom, sair da terra. Eles estão preocupados sempre com coisas materiais. Então, André Luiz tem que trabalhar para arrumar o corpo, o perispírito. Tem que trabalhar para ganhar a moeda, porque daqui a pouco vai vir a tal da ideia da moeda, que é uma das coisas mais. O dia que esse capítulo veio à tona pelo Chico, o Chico devia ter parado de psicografar e colocado no lixo a obra. Mas isso foi publicado, vendido, virou best-seller, virou filme e comanda o movimento espírita. Então, veja, sempre ele está associando as causas morais, ele está trazendo coisas materiais misturadas, sempre assim. Ele poderia dizer, olha, você precisa se melhorar moralmente, progredir, nós vamos lhe ajudar. Não, você tem que trabalhar para limpar o seu perispírito. É focado sempre na matéria, eles são muito materializados, né? Que agregou o seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Bom, se o descuido é moral, a solução é moral, Lísias. Esquece a matéria. Não é matéria. Foque na moral. Se melhore enquanto espírito. Progrida. Você não precisa voltar para a Terra. Esquece perispírito, órgão, comida, energias. Se melhora moralmente, muda os pensamentos. Esse é o importante. Porque o que que ele faz? Ele faz, em vez de você estar preocupado em se melhorar moralmente, o André Luiz faz você, eu já disse isso, faz você ficar preocupado com questões materiais que não existem no mundo dos espíritos. As pessoas ficam falando disso. Tanto, tanto que o papo do movimento espírita é sempre falando dos problemas do perispírito, dos órgãos do perispírito no mundo dos espíritos. O movimento espírita tá fixado nisso, em vez de estar preocupado em desenvolver as virtudes, em progredir moralmente. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos sabores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Vejam, é uma fixação em nosso lar a vida terrestre. Eles não deixam você se desapegar da matéria. Eles não deixam. Eles criam toda uma estrutura com forma terrena. Eles colocam órgãos, até intestino. Eles colocam comida, água. Eles ficam só falando da terra. Mas quando a gente não, a gente tem que desapegar da terra, é o contrário. Já aqui na terra a gente já tem que ir desapegando. A gente tem que sair desse corpo e esquecer da terra. Porque o nosso destino não é se preocupar e ficar preso à terra. O nosso destino é evoluir e procurar cada vez mundos melhores. Esquece a terra. A obra inteira do André Luiz, os 15 livros do André Luiz, é uma fixação pela terra. Mas é claro, meus irmãos, porque eles são espíritos inferiores presos à terra, eles não têm outra coisa para pensar e falar. Só que se você escolhe aprender com eles e seguir eles,
você vai ficar sempre preso e escravizado à terra, porque é o que eles querem. A cada 2 parágrafos, ai porque a terra, ai porque a terra, ai porque a terra, ai porque a terra, ai porque a terra. Esquece a terra. Mas aí, quando o André Luiz fala da terra, preocupado com os parentes, aí esqueça a terra. Eles falam terra, 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 terra. Daí, quando o André Luiz fala de algo da terra, que é a família dele que está encarnado, André Luiz, desapegue. André Luiz, não podemos ficar apegados ao plano terreno. É ou não é uma obra com sérios problemas? É ou não é? Eles estão o tempo inteiro falando do mundo material. Aí, quando o André Luiz se preocupa com algo da vida material, muito mais nobre, porque ele não está preocupado com a matéria em si, mas com pessoas que estão encarnadas, aí, do nada, ele diz: não, 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 não. André Luiz, desapegue da terra, André Luiz. E os valores da alma? Parece papo de louco. E é. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei. Eles adoram fazer o André Luiz chorar. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia, mas um baita tratamento, tá deixando o André Luiz muito bem. Com serenidade falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações. Olha, olha, olha. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne e da terra. Olha a fixação. Ele quer que o André Luiz chore e pense nas beneméritas organizações microscópicas que são as células. Me expliquem se isso tem sentido. É uma fixação na matéria. Em vez de ele dizer para André Luiz pensar em Deus, pensar na família, orar, pensar na libertação dele da matéria, não pense nas beneméritas organizações microscópicas. E mais uma, aqui ele está dizendo: chora, meu amigo. No capítulo passado, o Clarencio disse que ele não podia chorar. Agora pode chorar. Aí aqui nesse parágrafo, Lísias disse para ele desabafar o coração. Há 2 parágrafos atrás, o André Luiz começou a desabafar, o Lísias mandou ele calar a boca. Vocês estão lendo comigo. Eu tô inventando, vocês estão lendo comigo. Há 2 parágrafos atrás, eles mandaram o Lises mandou o André Luiz calar a boca. Agora ele diz: chore, desabafe. É assim, é muito difícil, a gente ainda tem que chegar até o capítulo 50 dessa obra. É muito desgastante. A gente faz pelo compromisso do projeto, mas é muito ruim, é muito absurdo e muito ruim essa obra Nosso Lar, que as pessoas amam e idolatram. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito do serviço. Sem ela, lembra que eu falei, parece o mestre dos magos falando, né? Lembra do mestre, é o mestre Yoda do Star Wars, né? Que a gente não entende muito bem o que ele fala, é o pessoal no nosso lar. O pessoal do nosso lar tem sério problema de comunicação, né? Porque se eu tô na frente do Liz e ele começa tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço, eu ia ficar cada momento dizendo: hã? Como é que é? Sem elas que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Mas, Lísia, eu não preciso estar em mundo de provas e expiação. O mundo de provas e expiação é uma necessidade que eu criei pelo meu livre-arbítrio. Eu não preciso, Lísias. Eu posso ir para mundo melhores se eu me melhorar, Lísias. Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Aqui vem o texto.
que agora sim de Kardec, né? Que mostra rapidamente um pouco a ideia do que eu comentei no estudo 5 e agora no início no estudo passado do capítulo 5 e agora nessa continuação. Vejam, a expiação consiste, a expiação, isso aqui é Kardec no céu e inferno, consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. Para todos que estão me ouvindo, pessoas que aí estão acompanhando o vídeo, talvez tenham um pouco estudado a doutrina ou tenham dúvidas, preste atenção na frase de Kardec. A expiação é uma consequência da falta cometida, ela não é reparação, ela não é a quitação, ela é a consequência. Você causa um mal e automaticamente sente a consequência. Aí, por que que você sente a consequência? Porque ao sentir a consequência, que é a expiação, você diz, opa, errei. É o modo de você reconhecer que errou. Quando você erra, quando você comete um mal. É o clássico exemplo, né? Quando a gente tem a dor de dente. Por que que tem a dor? Para a gente descobrir que o dente está estragado. Mas eu precisava deixar o meu dente apodrecer? Claro que não. A partir do momento que ele apodrece, vem a dor. É a consequência. Mas eu não precisava ter chegado nesse ponto. Eu não preciso deixar meu dente apodrecer para aprender a cuidar dos dentes. Estão percebendo a metáfora, a analogia? Ah, não, eu para aprender a cuidar dos meus dentes, em vez de só escovar e higienizar todos os dias, eu primeiro tenho que deixar ficar podre. Não, né? Então, claro, a dor veio para mostrar que tem algo errado, mas eu não preciso deixar chegar na dor. Eu posso fazer o correto antes. E quando vem a dor, ela não é reparadora, percebe? Imagina que eu tivesse com dor de dente e dissesse agora, tô com uma dor horrível, mas não vou no dentista porque eu tenho que quitar o débito de não ter cuidado dos dentes. Alguém fala isso? Imagina você com uma dor, precisando fazer um tratamento de canal, você, não vou no dentista, porque se eu for no dentista, ele vai solucionar o problema. Eu preciso ficar com a dor, porque quanto mais doer, mais eu vou quitar a dívida de não ter cuidado dos dentes. Alguém pensa assim? Claro que não. Então, por que pro resto a gente raciocina assim? Não, eu tenho que ficar com a dor porque é a necessidade do meu passado. Eu pequei muito na vida passada. A dor, a dor não repara. A expiação não repara o passado. Ela é só a consequência. Olha o que ele diz. Consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. A expiação dura até que eu apague o que causou a expiação. Tá, eu vou lá no dentista, faço um tratamento de canal, pronto, passou a dor. Agora eu só não posso deixar de novo o dente ficar desse jeito. Eu não preciso ficar com a dor. E eu não preciso chegar no dentista, eu não quero anestesia, porque eu estou em provação. Não. Aí olha o que ele diz. A reparação consiste em fazer bem aquele que se faz mal. Aquele que se faz mal. Então, expiação não repara, e a reparação é só no bem. É só o bem que eu faço que repara. Não é sofrimento. E o bem tem que ter relação com aquilo que causou o mal. Estão entendendo? Eu vou continuar usando o exemplo do dente. Imagina que o meu dente apodreceu, começou uma dor horrível. Aí eu digo assim, não, vou fazer assim, eu estou indo no centro espírita todo dia e estou ajudando a distribuir alimentos aos mais pobres. Uma hora a dor de dente vai passar. Tem algum sentido isso? Não faz sentido. Para eu resolver a dor de dente, eu tenho que atacar o dente.
Não adianta pegar e fazer uma coisa boa para uma outra pessoa, não vai tirar a dor de dente. Não tem relação causal, percebe? Se eu tenho um problema e não ataco esse problema, ele não vai ser apagado porque eu fiz o bem em outro lugar. Imagina o marido que trata mal os filhos e a esposa. Aí ele, bom, eu vou para eu pagar os meus pecados, eu vou começar a fazer palestra espírita, vou ser palestrante espírita. Porque o Emmanuel me disse que a maior caridade que podemos fazer é divulgar o espiritismo. A maior caridade que podemos fazer pelo espiritismo é divulgá-lo. Veja, o que que isso tem a ver com o mal que ele faz para a família dele, para a esposa e para os filhos? Nada. Nota, a gente criou, e isso é culpa de quem? Do André Luiz. A gente criou a mesma lógica da igreja. Lembra a igreja antigamente? Você pecava, ia até o padre, se confessava e ele dizia: Olha, ore tantos Pai Nosso e tantas Ave Maria, e você estará perdoado. A gente faz assim. O André Luiz vai ser assim. O André Luiz, ele é considerado um suicida. Aí ele está proibido de ver a família dele. Aí ele tem que ficar trabalhando nos porões do nosso lar para conseguir bônus hora, que aí esse dinheiro que ele faz lá ajudando pessoas doentes, cria um crédito para ele ter acesso a coisas boas. A gente criou um comércio da virtude, sendo que não é assim. Se ele fez mal para a família dele, ele devia estar lá ajudando. Se ele acabou morrendo por irresponsabilidade dele, deixando uma viúva na mão com 2 filhos, ele devia estar lá ajudando. Não, ele não pode, ele tem que ficar varrendo o chão para mostrar que é humilde lá no nosso lar. Não tem relação causal, você não progride assim. Você não vai progredir porque você faz palestra espírita, porque você ajuda no centro espírita, porque você fala em Jesus. Você só progride quando você ataca o mal que causa as coisas que você fazer mal. Se você é preguiçoso, se você não atacar a preguiça, não vai deixar de ser preguiçoso. Se você é orgulhoso, você não vai deixar de ser orgulhoso se não atacar o orgulho. Um bem não apaga outro mal. Eu continuo. Eu posso ser uma pessoa vaidosa, orgulhosa e vou fazer palestra. E ainda isso estimula a minha vaidade, inclusive, porque aí eu viro o palestrante. Ah, não, mas daí eu vou chegar no nosso lar, o Clarence vai dizer, ó, tô vendo aqui que você fez 5.000 palestras. Ah, então você quitou a sua dívida de orgulhoso. Tem nada a ver, você vai continuar igual. Você não melhora se você não ataca a causa do mal. Então esse negócio de achar que vai ficar rezando, vai ficar falando em Jesus, vai ficar indo no centro espírita, vai ficar fazendo coisas aleatórias, vai fazer você evoluir. Não vai fazer você evoluir. Só vai fazer você evoluir quando você ataca o problema. É como eu dei o exemplo. Se você está com dor de dente, meu querido, você tem que ir aonde? Tratar o dente no dentista. Ah, eu tô com dor de dente, eu vou fazer uma cirurgia no pé. O que que vai adiantar? Então a gente criou isso, a casa espírita é assim. As pessoas estão na casa espírita, elas acham que elas estão fazendo coisas lá que vão fazer ela reparar o passado. Mas se ela não atacar a causa daquilo que ela fez no passado, não vai melhorar. Não é uma conta matemática, não é uma dívida em dinheiro em que eu pago. Ah, eu tenho aqui uma dívida, eu vou pagar metade em dinheiro, outra metade eu pago com um imóvel de garantia. Não é assim. Então para de se iludir. Bom, quase 1 hora para terminarmos. E vamos agora para o capítulo novo, né? Agora é o capítulo 6. O capítulo 6 vai continuar a mesma coisa. Vocês vão ver. É o André Luiz dentro. O André Luiz não sai daquele quarto, não sai daquele quarto e fica só recebendo visita. E sempre a história é a mesma. Uma visita que vem, sempre tem alguém que ele não conhece, que vai falar umas barbaridades que ele vai ficar mal. É sempre assim. Pois, pasmem, o 6 vai repetir isso.
Vai repetindo, vamos ler agora. Capítulo 6. No dia imediato, porque lembra, em nosso lar tem dia e tem noite. Como a gente não sabe, né? Eu já expliquei nos vídeos passados como é que tem dia e noite em nosso lar. Se o dia e a noite, eles são fruto da rotação da Terra. Então, como é que tem dia e noite no nosso lar? Mas lá tem. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Eu não sei você, mas se eu sou André Luiz, quando o Clarencio entra pela porta, eu já fico, qual é a bucha que vem agora? Pois vai vir. Toda vez é sempre a mesma. Faz 3 capítulos que o André Luiz está no quarto, entra alguém, fala alguma coisa, ele fica mal, é criticado por ficar mal. O próximo capítulo entra alguém, fala alguma coisa, faz ele ficar mal, critica ele por ficar mal. Agora, de novo, o Clarence voltou. Sir, Monsieur Clarence, o homem do cajado luminoso, adentra o quarto e vamos ver qual é a bucha, a pegadinha, a crítica que ele vai fazer para André Luiz. Sempre assim. E é engraçado que ele narra essas coisas que esses espíritos fazem, mas ele coloca adjetivos positivos, vocês já notaram? O Henrique de Luna era simpático, o Lísias era carinhoso, olha o Clarencio, fisionomia irradiar generosidade. Então ele está fazendo barbaridades e o André Luiz está colocando adjetivos. Por que que ele está fazendo isso? Atenção. Para você se acostumar na sua cabeça, lembra? Ele é um espírito manipulador, pseudo-sábio, fascinador. O André Luiz quer botar na sua cabeça que essas barbaridades são boas. Por isso que ele associa as barbaridades que esses espíritos dizem e fazem sempre com adjetivos positivos, que é para sua cabeça ficar associando isso a coisas boas. E não é. Não é, tá? Não deixem isso entrar na cabeça de vocês. Como vai melhorzinho? Eu tenho uma certa desconfiança de quem fala as coisas no diminutivo. Sempre me soa uma coisa meio. Não me soa verdadeiro. E coincidentemente o Clarence fala no diminutivo. Como vai melhorzinho? Mas o André Luiz não sabe que é mais uma armadilha. Sempre é uma armadilha. Porque o André Luiz não tem resposta certa para o Clarence. Sempre vai ser algo para ele lhe dar algum pontapé. Porque ele lembra, ele é o mestre dos magos do nosso lar. Nunca é a resposta certa. Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Sinceramente, eu não sei por que o André Luiz fez esse comentário aqui. Mas ele se sentiu. é, Ele sentiu da parte do Clarence assim: posso me abrir, né? Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente. Ô, gente, para gostar de ficar sentado, né? Meu Deus do céu, todos os capítulos eles não dá 2 minutos que eles estão ali, já vão sentar. E eu não sei por que que benfeitor espiritual precisa sentar, porque ele cansa. Ele tem corpo que cansa, mas ele é espírito evoluído. Para que espírito benfeitor, que ele diz no livro que o Clarencio é, tudo dá a entender que o Clarencio é um espírito mais evoluído, mas ele cansa, ele precisa sentar. Olha, na Terra, quando um médico visita a gente do quarto, nem ele senta. Nem ele senta. Mas o Clarencio, ele chegou no quarto do André Luiz, ele tem que logo se sentar. É cada uma. Olha, o movimento espírita, 100 anos, né, com essa obrinha. Com essa obrinha. Tô falando que nem o Clarencio, obrinha. Aí agora o André Luiz vai desabafar, né? O Lísias não falou que ele, dependendo do caso, ele poderia desabafe o coração. O Lísias não falou agora há pouco para ele desabafar o coração. Ele vai desabafar, né? Porque o Clarencio perguntou para ele como é que você tá. Não, não podia. Quer ver? Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente.
É para enlouquecer, né? Eu acho que isso é proposital, tá? Essa contradição nas mesmas frases e parágrafos, eu acho que é para desestabilizar a capacidade racional da gente. Isso aqui deve ser tática de espírito obsessor, pseudo fascinador. Ele precisa tornar a sua cabeça confusa para poder penetrar nela. Ele tá melhor, mas ele sofre intensamente. Ou ele tá melhor, ou ele sofre intensamente. Mas ok. Achei que ia espirrar. Muitas dores na zona intestinal. Então, o primeiro sofrimento do André Luiz é que tá doendo o intestino, mas não há intestino. Mas isso aqui eu já tratei nos primeiros vídeos daqui da segunda fase. Mas vai além. Nunca supus estranhas sensações de angústia no meu coração. Então vejam que é um sofrimento físico, segundo ele, né? E um sofrimento moral, porque é a dor no intestino e uma angústia no coração. Mas a gente sabe que na verdade só tem a parte moral, não tem a parte física. Mas ele está se abrindo pro Clarence. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que do nada, o André Luiz aqui, ele tá com um papo realmente exagerado. Realmente, ele tá exagerando aqui. Ele não vinha tendo essa fala exagerada anteriormente. E isso vai fazer com que o Clarence critique ele. Agora, tem duas coisas que me chamam a atenção nessa mudança para exagero que o André Luiz entra aqui no capítulo. Primeiro, no sentido literário, no sentido de escrita. Me parece que o autor forçou esse novo estado psicológico do André Luiz para poder criar o capítulo. Porque tem uma quebra, né? O André Luiz não estava assim e do nada ele ficou. Então é meio que forçado no ponto de vista aqui como nós estamos falando da forma da escrita, né? Ele sai um pouco da linha psicológica do personagem. Mas o outro ponto que é mais importante é também não me surpreenderia o André Luiz ter ficado desequilibrado assim, porque ficaram dois capítulos também exagerando para cima dele. Então eles vêm, exageram para cima do André Luiz, agora que o André Luiz está desequilibrado, exagerado, eles vão criticar o que eles mesmos alimentaram. Curioso, né? Eles mesmos alimentaram para o André Luiz ficar nesse estado, eles mesmos, e agora eles vão usar isso para criticar o André Luiz. Por isso que eu digo, parece uma. Você sabe esses filmes em que um grupo de pessoas sequestra outras e convence elas que elas estão loucas e faz de tudo para enlouquecer elas? Você já viu um filme assim? Nosso Lar me lembra muito isso. Tem um filme do Leonardo DiCaprio chamado A Ilha do Medo. Vocês já viram esse filme? Me lembra muito esses filmes assim. Porque eles insistiram para o André Luiz ficar desequilibrado. Depois, quando o André Luiz ficou, isso vai virar crítica. Clarence ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Então, o Clarence foi dando corda. É a segunda vez que ele dá corda pro André Luiz. E o André Luiz, então, abriu o coração, né? Mas não, isso é um pega-ratão. É uma armadilha. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Então, o André Luiz está mostrando. Olha, o próprio Clarence foi me deixando a abertura para eu ir falando tudo isso, né?
Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Aqui vem, mais uma vez, é o terceiro capítulo que o André Luiz se queixa da saudade da família. E aí a gente vê o que nosso lar tem de mais contraditório e cruel. Precisa ser dito isso, meus amigos. Precisa ser dito isso para a gente enterrar de vez no lixo essa obra que fez tanto mal para o movimento espírita. Tem ar de crueldade o que a história, porque mais uma vez é um marido e um pai sofrendo por não ter notícia da família. E qualquer pessoa que está me vendo sabe que não existe dor mais angustiante. E ele, que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Vejam, aqui sim é o que tem de mais nobre no sentido de alguém que abre o coração. Porque agora é o pai falando, é o esposo falando. Mas a gente vai ver que isso vai ser colocado como algo ruim. Porque afinal de contas, agora André Luiz pertence ao Clarencio. André Luiz é um prisioneiro de nosso lar. Essa história dessa colônia em que você não tem acesso a quem você ama, aos seus familiares. É errado, é pecado, é egoísmo. Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Ó, isso mostra que ele não era uma pessoa perversa e tão horrível como pintam, né? Senão a mulher ia dar graças a Deus, né? Mas ok. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Olha o sofrimento. Continuadas dilarações roubaram-me a noção de tempo. Onde estará minha pobre companheira? Olha como ele insiste. Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Ele não sabe nem se ela está viva. Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem piorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Aqui que ele dá a forçada, que eu digo que não faz muito sentido. Parece que essas frases é só para poder justificar o que o Clarence vai fazer, né? No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, depois dos sofrimentos da morte do corpo. Então ele está falando todos os problemas que a gente tem no mundo material, e é verdade, tá? Em seguida, martirizações no além-túmulo. O que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Sem querer aqui, sem querer aqui, o André Luiz mostra o quanto a obra dele é terrível. Ele mesmo está mostrando como a obra dele é terrível. Porque olha o que ele está dizendo. Já não bastava todo o sofrimento da vida terrena, aí eu morro e agora descubro que tudo isso continua aqui. O que será então da vida sucessiva desenrolar de misérias e lágrimas? Ele mesmo está dizendo que é horrível isso. Mas é exatamente isso que o livro dele fez. Para o Espiritismo em Kardec, a vida na Terra é terrível, porque é um mundo inferior, miserável, egoísta, um mundo de expiação, um mundo de espíritos imperfeitos. A Terra é um mundo terrível, porque ela é composta de espíritos terríveis. O próprio Cristo já havia dito: no mundo só tereis aflições. Só que qual é o consolo do Espiritismo em Kardec? É que, primeiro, você está aqui porque você merece.
então já não é uma injustiça. Segundo, você pode progredir o máximo possível para não precisar voltar. E terceiro, você continua vivendo e depois da morte você se liberta disso. A morte é uma libertação, é uma bênção. Quem transformou a morte na continuação do inferno foi André Luiz. Ele que trouxe de volta as ideias de que o sofrimento continua, a prisão continua, as necessidades materiais continuam, a distância, a separação continua. Ele trouxe com a sua obra isso. Então aqui ele mesmo está admitindo que essa ideia é terrível. Mas foi ele que trouxe para o movimento espírita e o movimento espírita aceitou, sendo que a teoria de Kardec é muito mais justa e consoladora. Por mais que deseje, não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Vocês imaginam você procurar o seu anjo guardião, ou procurar um médico, ou procurar um psicólogo, em que ali é o momento de você se abrir. Ali é exatamente aonde você vai colocar tudo de podre para fora. É exatamente no colo do seu anjo guardião, na sua prece a Deus, que você vai abrir o seu coração e vai colocar tudo para fora. Que é o que o André Luiz está fazendo. Que é o que o Lísias disse para ele fazer. Mas ele vai ser censurado e criticado pelo próprio benfeitor Clarence. Olha agora, chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Tudo isso é para dizer que ele chorou. De novo. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Então, o Clarencio chegou, perguntou como é que ele estava, deixou ele se lamentar, para agora dar um sermão. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao gesto afirmativo, continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Não, meus amigos, não é exatamente o que o Emmanuel fazia com o Chico. O Emmanuel transformou a vida do Chico no inferno. O Chico estava doente, estava mal. Toda vez que o Chico ia se lamentar pro Emmanuel, o Emmanuel fazia o quê? Te vira. Tô ocupado. E o trabalho? E a psicografia? Ele não tá nem aí. O Clarence aqui faz a mesma coisa. Nem comente a própria dor. Meus amigos, se eu não comentar minha própria dor, eu vou comentar o quê? A dor do outro? A única maneira de eu expurgar o que há de mais ruim e podre é olhando para esse abismo. Ah, mas é que aqui nesse caso ele está falando para o André Luiz não se fixar nisso. Ah, você tem que me explicar o que o Clarence está querendo dizer. Ele é tão claro, tão superior, que você tem que me explicar o que o Clarence está querendo dizer. Você não percebe isso? Claro que há casos em que é melhor a pessoa parar de reclamar, que é melhor a pessoa parar de se queixar. Claro que há. Mas há casos em que a única fuga que a pessoa tem é chorar, se queixar, reclamar, porque é o início do momento em que ela vai romper com o problema. Então, essa coisa de botar que isso é negativo, isso é cruel, porque às vezes a pessoa ela está desesperada por dentro, mas ela aprendeu na casa espírita que ela tem que ficar quietinha. Aí a pessoa adoece, a pessoa aceita ser maltratada, porque o André Luiz proibiu ela de reclamar, porque o Clarence proibiu o André Luiz de reclamar. E aqui o André Luiz está no hospital.
falando com o benfeitor dele. Não é o contexto que ele pode colocar para fora tudo que ele está sentindo e pensando, sendo que nem precisaria, né? Porque o Clarencio, não, o espírito superior, não sabe da nossa vida, não lê nosso pensamento. Mas ele poderia fazer. O que que ele poderia dizer agora? Explicar para o André Luiz as coisas. Consolar, não, ele não vai consolar e explicar, ele vai dizer para o André Luiz que o André Luiz não deve fazer aquilo. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Deixa eu explicar uma coisa para o Clarencio. A pessoa que só vê coisas boas, que nunca reclama, que para tudo sorri, também é enferma mental. A pessoa que acha tudo lindo, tudo belo, sempre, também é enferma mental, Clarencio. Se você acha tudo lindo, tudo belo, tudo maravilhoso, tudo positivo, você é doente mental. Você é doente mental. Jamais você vai encontrar isso nas obras de Kardec. Mas o que está por trás disso? É a tática do espírito pseudo-sábio. Eu ensino para você que você não pode reclamar. Por quê? Porque reclamar é ver o mal. Se você começar a ver o mal, daqui a pouco você descobre que eu estou lhe fazendo mal e você foge de mim. É por isso que o Emmanuel não deixava o Chico estudar. É por isso que o Emmanuel não deixava o Chico pensar. É por isso que o Emmanuel não deixava o Chico fazer o que ele queria. Porque daqui a pouco ele ia se acostumar com o livre-arbítrio e o Emmanuel ia perder o escravo dele. O Clarence está fazendo a mesma coisa. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. O que quer dizer essa frase? Mais uma frase do Mestre dos Magos. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Que orientação é essa? O que é abrir o coração ao sol da divindade? Pelo amor de Deus. Ah, mas falou em sol e divindade e coração, então é lindo. Esse é o conselho do espírito superior, ele não tem nada melhor para me dizer. Ele não tem nada melhor para me oferecer. E esse tipo de fala do Clarencio aqui, eu conheço isso porque eu conheci as entranhas do movimento espírita. É por isso que o movimento espírita não critica ninguém, não critica obra nenhuma. As pessoas, quando veem um projeto como esse meu, elas se sentem mal. Sabe por quê? Claro, elas foram envenenadas pelo Clarencio, que tudo tem que ser lindo, belo. A gente não pode criticar. Criticar é desequilibrar, é sintonizar com as ondas do mal. A pessoa fica batendo palma e achando lindo tudo. Mas ela está sendo enganada, achando que quem está querendo abrir os olhos dela é do mal. Olha a tática. Quem critica, quem pensa, quem reflete, quem escancara as barbaridades, o iludido acha que ele é o vilão e passa a defender o que está ali iludindo. É a tática. O Chico, toda vez que alguém criticava ele continuava. Por quê? Porque ele achava que eram pessoas inimigas de Jesus, inimigas da missão dele, que não compreendiam Emmanuel. Mas ele não percebia que eram as pessoas que queriam ajudá-lo que estavam fazendo isso. O vilão era o Emmanuel. O vilão não é quem desmascara a maldade, meus amigos. Se o conteúdo do nosso Lar Segundo o Espiritismo, desse projeto aqui, está lhe incomodando, a culpa não é minha. A culpa é porque você está vendo as barbaridades de um espírito que você estava acostumado a idolatrar. E ele vai lhe inspirar a ver quem está abrindo seus olhos como vilão para você continuar presa a ele. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Só aí.
Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, eu não consigo entender nada que o Clarence fala. O espírito superior da obra de nosso lar não fala lecum cre. A gente não consegue entender, a gente tem que ler 3 vezes. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Então, não é para reclamar, não é para pensar no mal, num erro, no passado, mas eles, a primeira coisa que eles fizeram no dia seguinte que o André Luiz chegou no nosso lar, eles foram lá falar do passado, dos erros. Eles fizeram isso. E agora que o André Luiz está fazendo, eles estão reclamando de algo que eles fizeram. E agora vem o Clarencio. É muito. O Clarencio, ele é igual ao Emmanuel. O Clarencio é igual ao Emmanuel. Ele é muito. Emmanuel, ele é muito perverso. Porque agora aquela dor do André Luiz pai, do André Luiz marido, olha o que ele vai dizer. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Aqui é o epicentro da maldade da obra Nosso Lar e de todas as que vieram depois. É convencer você de que pensar em quem você ama é errado, é egoísmo. Porque a gente tem que amar todos. A gente tem que ter o mesmo sentimento que a gente tem pela família, a gente tem que aprender a ter pelos estranhos. Aqui está a crueldade. Por que que é crueldade? Porque é óbvio que do ponto de vista teórico isso é verdade. Um dia a gente vai amar todos. E a gente tem que começar a exercitar agora. É óbvio que o egoísmo familiar é um defeito. Mas aqui está a tática desses espíritos. Eu não posso pegar um erro e ir para o outro oposto. É claro que a pessoa que só é boa para os seus, só, olha o que eu estou dizendo, só é boa para os seus, só pensa nos seus, inclusive prejudica os outros para ajudar os seus. É óbvio que essa pessoa está equivocada. Mas agora, isso é uma coisa. Agora eu simplesmente ter que esquecer e ficar longe da minha família, porque eu tenho que cuidar de estranhos, porque afinal todos somos irmãos, e aí eu tenho que viver sempre uma eterna vida de recomeçar a conviver com estranhos para começar a amá-los um dia, para quando estiver amando eles, ser afastado deles para conseguir novas pessoas estranhas. É uma coisa maluca e doentia. Quando a gente pode. Vamos ver se vocês adivinham o que que aconteceu. Agora caiu a luz. Vamos ver se você. Caiu a luz, mas hoje não caiu a internet, caiu a luz. Na próxima terça cai o prédio. Mas vamos lá. Vamos continuar. Pelo menos hoje a gente conseguiu voltar, né? A gente vai seguir até terminar o projeto, tá? Não, não sei em que condições a gente vai chegar. Até o vídeo no capítulo 50, não sei o que, que vai acontecer. O importante é que vocês estão acompanhando ao vivo e vai ficar relatado para a história, né? Vamos achar onde é que eu parei.
Uhum. Aqui, no 21. Estamos terminando já, tá, pessoal? Então ele diz pro, pro André Luiz que o pai que vela por ele é o mesmo que vai velar pela família dele. Então eu digo assim, olha, o André Luiz está sofrendo por causa da família dele, né? Eu digo assim, olha, Deus não cuida de você, ele vai cuidar da sua família. Isso aparentemente é bonito, né? Aliás, é isso que eu preciso que vocês entendam aqui. É isso que eu preciso que vocês entendam. É dizendo coisas aparentemente verdadeiras e bonitas que eles enganam. Por isso que é difícil de não cair na armadilha desses espíritos. Parece algo lindo o que ele está dizendo. Só que por que que isso não vale quando eu tenho cuidado do problema dos outros? Então o André Luiz está preocupado com a família dele e tá preocupado com a esposa e com os filhos. Aí o Clarencio diz: olha, Deus cuida de todos. Se ele cuidou de você, vai cuidar dos seus filhos. Deixa para Deus. Mas aí, quando chega problemas para André Luiz que não tem nada que ver com ele, aí essa lógica não vale. Aí, quando o Clarencio manda ele cuidar de espíritos estranhos, o André Luiz podia dizer para o Clarencio, eu não preciso cuidar desses estranhos. Deus cuida. Percebe? Por que que não vale a mesma lógica quando é para estranho, só quando é para parente? Porque na obra Nosso Lar não tem parentes e amigos. Todos estão separados. Uma das principais questões do Livro dos Espíritos é essa. É justamente a questão que mostra que os seres amados estão conosco e nos recebem quando a gente morre. A todos. Só por algum período que não, período de perturbação, sofrimento, mas mesmo assim eles estão ali na volta, não é que eles estão longe. Aqui não tem isso. O André Luiz está num lugar, não tem parente, não tem amigo, não tem ninguém, é só gente estranha. Estaremos ao seu lado, aí ele vai dizer, ó, aqui vem o ponto. Ele quer que o André Luiz entenda que, olha, a gente lhe deu casa, comida e roupa lavada. É como se fosse isso. Esqueça o resto, seja grato e sirva a nós, porque nós somos agora a sua família. Se isso não é uma prisão, estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos o tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Lembrando que eles foram quem começaram a trazer o passado para André Luiz, tá? Eles foram. Além disso, temos nessa colônia compromisso. Olha aqui, ó. Aqui vem aonde que o Clarence queria chegar. Temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero. Tá aqui. Aqui está a causa de toda a prisão. Ele não quer que o André Luiz saia dali e via a família. Ele quer que o André Luiz trabalhe para ele. Só que ele diz de uma maneira bonitinha, né? Como bênção de realização. Mas por que que não é bênção de realização ele trabalhar para continuar ajudando a família dele? Próximo da família. Por que que não é? Bênção de realização é trabalhar para o nosso lar, para estranho. Considera, considerando que a providência desborda amor. Nota que ele sempre bota a palavrinha amor em todas as frases que não tem sentido. Enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Olha ele domando o André Luiz, controlando até o que ele pensa. Se quer ficar aqui, tem que obedecer. Nessa hora, eu estava fazendo minhas malinhas e indo embora. Nesse ínterim, secaram-se-me o pranto. Parou de chorar, né? Claro. Ó, o Clarence deixou muito claro para ele, né? E chamado abriu-os pelo generoso instrutor, mas de uma generosidade, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Tá de novo André Luiz envergonhado. Viu como é que ele sempre deixa o André Luiz quando eles saem da visita?
Depois a gente vai vendo aqui uns capítulos mais pra frente, uma mãe também vai pedir, vai implorar uma mãe vai implorar pro Clarencio, capítulos mais pra frente, para ver o filho na terra. E o Clarencio pede dinheiro para ela, para poder fazer isso. Essa é a obra que o movimento espírita se emociona, chora, segue e idolatra. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. Os fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Quando eu leio esse trecho aqui, eu lembro muito Nietzsche, né? Quem já leu a obra do Nietzsche, O Anticristo? Quando eu transformo o escravo no virtuoso e eu transformo o liberto no vilão. É a maior perversidade do cristianismo que foi feita, e claro, o Clarence, como representa esse cristianismo da igreja antiga, eles não são espíritas, ele reproduz isso, né? O forte é o que obedece cegamente o que o Clarence quer. Quem fica reclamando, questionando, é o débil. É totalmente uma fala de dominação, né? Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Não tem nada a ver essa frase do Clarim. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. O, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Mas o ser útil do Clarencio é ficar em nosso lar, varrendo o chão. Mas aqui nota claramente que o medo do Clarencio é que a saudade do André Luiz faça ele ir embora, liberte ele. Por isso que ele precisa domar o André Luiz, mas ao mesmo tempo ele precisa dar uma atenção e, e dar uma satisfação sobre essa saudade do André Luiz, né? Então ele joga para o futuro, né? Não, se você obedecer, trabalhar, se você se aquietar, pode ser. É exatamente a tática de dominar pela esperança. Eu fico lhe dando esperança, não, amanhã vai ser melhor, mas eu estou impedindo que você tenha um hoje melhor. E fico jogando para amanhã, né? Fez-se longa pausa, a palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Ué? Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso, que para mim soa como sarcasmo, né? Para mim é sarcasmo isso. Mas o André Luiz acha que é algo maravilhoso. Então, como passa melhor? Olha, ele refez a pergunta lá do início, para ver se agora o André Luiz vai responder que nem um bichinho domado, para ver se ele foi doutrinado, se ele vai responder o que o Clarencio quer. Isso aqui, para mim, tem uma perversidade por trás, mas contente por me sentir desculpado à maneira da criança que deseja. Mas é que tu não é criança, André Luiz. Se tu tá se sentindo criança e o Clarencio tá te tratando assim, tem um detalhe que tu não esqueceu, tu não é criança. É isso que tu não enxerga. Se o Clarencio faz você sentir uma criancinha, esse é o problema, tu não é. A gente é adulto, responsável com livre-arbítrio. Ele mesmo se entrega e ele não percebe, né? Imagina, não tem criança no mundo dos espíritos. Que vem o papai bravo e me dá um sermãozinho e eu fico chorando. E não existe isso. Há livre-arbítrio e há responsabilidade. Vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Olha, oh, que resposta, hein? Muito útil. Mudou, progrediu, André Luiz. Só porque agora você está dizendo que o Clarence quer ouvir. É isso, né? Esse foi o capítulo sexto. Vocês estão lendo comigo.
Mais uma vez eu digo, vocês estão lendo comigo, eu estou mostrando os textos, eu estou refletindo, estou questionando. Já mostrei já várias coisas de Kardec, ainda vou mostrar mais, mas vocês estão vendo. São 61 vídeos. Se você ainda teima achando que, bom, você está vendo o contrário disso, bom, aí é questão de livre-arbítrio, né? De livre escolha, de livre pensamento, de livre interpretação. Agora eu quero ver como é que você resolve os problemas que eu coloquei aqui. E você vai encontrar um outro espiritismo, outros espíritos falando bem diferente da obra de Kardec. Lá eles explicam o porquê das coisas, fundamentam, dizem coisas diretas, racionais, claras, não não desrespeitam o seu livre-arbítrio, não tem espírito mandando você calar a boca, mas você escolhe o que você prefere, né? Dito isso, lembrando a todos que se tiver internet, tiver luz, terça-feira que vem a gente tem de novo indo para o capítulo 7, tá? Não vai parar. Então agora vamos aos recados. Amanhã, quarta-feira, teria o estudo do que é o Espiritismo. Não vai ter. Não vai ter. Quinta, teria o estudo da revista Espírita.net. Não vai ter. Então, quarta e quinta não vai ter. 24 e 25 não tem nada. Mas eu vou postar uma palestra, tá? Gravada para as pessoas assistirem. Dia 26, sexta, tem o estudo do Livro dos Médiuns. Esse vai ter, às 20 horas, então, aqui o estudo do Livro dos Médiuns, tá? E no domingo, tem a minha última live especial do ano. Tá? Agora, próximo domingo, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ó. Já se programem aí, quem puder assistir. Vou colocar o cartazinho aqui. Ó, domingo agora, dia 28, às 19h30, aqui no YouTube, no KardecTube, ao vivo, é a nossa última live do ano, em que a gente não vai tratar, claro, óbvio que é sobre doutrina, mas é sobre o KardecTube, né? A gente vai falar sobre o passado, contar muita história, contar muito do que aconteceu para a gente chegar até aqui, contar muito sobre 2025 e projetar 2026 para vocês. Inclusive, eu vou anunciar domingo 2 projetos novos. Quem estiver assistindo vai. 2 projetos novos para já começar em 2026. Então, estejam domingo às 7h30 aqui. Que enquanto tiver internet, luz, computador, prédio, a gente vai falando em Kardec. Né? E não saiam daqui sem curtir o vídeo, esse aqui, e se inscrever no canal se você não é inscrito. Não saiam daqui sem fazer isso. Faça isso agora, que é rapidinho. E aqueles que desejam assinar o canal, vai em Seja Membro, no KardecTube aqui. Assine o canal e você tem acesso ao estudo de sexta-feira, que é o estudo fechado, só para assinantes. Dados os recados, quero desejar para vocês amanhã um ótimo Natal. Seja você que vai estar sozinho, que vai estar com amigos, que vai estar com parentes, que vai ter que trabalhar, independente do contexto. Que você tenha aí um bom Natal, o melhor Natal possível. O pessoal está dizendo que travou. Vamos ver aqui. Não, não travou. Tá ok. Tenha um ótimo final de ano. Sexta-feira a gente se vê de novo, para quem assina. É o estudo do Livro dos Médiuns, sexta, e domingo a live especial. Uma boa noite a todos.